Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora Dada Diogo, população aqui presente, também cumprimento a todos os internautas que nos acompanham. E, senhor presidente, hoje eu vou fazer a minha fala de forma de uma leitura, porque foi um questionamento que fiz e gostaria de colocar a todos esse entendimento que faço sobre o poder de fiscalizar. Porque eu vi que tudo que foi discutido aqui sempre esbarra nessa questão da fiscalização, do ato de fiscalizar. Senhor presidente, no dia de hoje, então, quero fazer essa reflexão do poder de fiscalizar, que no meu entendimento não nos cabe totalmente e unicamente, pois somos parte desse ato contínuo, onde todos os segmentos, público, privado e cada indivíduo ou cidadão tem que ter com os objetos a serem fiscalizados e sendo eles de interesse coletivo. Toda essa engrenagem de participantes funcionando e que representa o todo de uma sociedade e do próprio coletivo vão com toda certeza desencadear positivamente nos resultados que se pretende, com o ato ou atitude de fiscalizar e praticar a fiscalização. Entendo, senhor presidente, que minha primeira empresa de sucesso é a minha casa. E partindo desse princípio, tudo que vem a seguir parte do entendimento e da lógica que cada um dos membros dessa empresa participou ativamente de todo o processo de resultados que lhe deram um status positivo e de qualidade. Sendo minha casa minha primeira empresa, e estando ela relacionada a outras casas, consequentemente, iremos criar os bairros, e que relacionado a outros bairros, irão gerar as cidades. E assim segue a ordem natural de formação de um Estado. Nada se cria ou se transforma do nada. É extremamente necessário a participação atuante e contínua de outros agentes multiplicadores de apontamentos para a busca de resultados. Continuo afirmando categoricamente que quem elege não transfere suas obrigações, seus direitos e deveres. Ele simplesmente manifesta legalmente, através do voto, seus representantes diante da coisa pública. Portanto, o agente político representa a manifestação legal do entendimento e da defesa dos interesses individuais e coletivos manifestados e defendidos publicamente e democraticamente. Fiscalizar, senhores, é prática de vigilância constante sobre determinada atividade que tenha seu procedimento regulado por lei específica. Fiscalizar, senhores, não é um ato solitário, mas sim solidário. Não é um ato só do vereador, mas é de todos os segmentos. Todos estão comprometidos nesse processo. E aqui ressalto a suma importância das ações e atribuições dos conselhos municipais, onde estão inseridos o controle social, que é a sociedade civil organizada, representadas de forma paritária, ou seja, que tem número igual de representantes para cada categoria ou para cada parte ou segmento. E que tem como competência serem órgãos consultivos e deliberativos, portanto, com poder de decisão e, portanto, com poder de cobrança junto a todas as esferas devidamente constituídas. Ressalto também o papel dos próprios órgãos de fiscalização do município, dentro de seus referidos códigos e legislações pertinentes. Aqui estou citando a vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, obras, tributário, postura, trânsitos. Esses agentes, muitas vezes, sem ferramentas e meios para atuar no campo de suas atribuições, são desprezados pela própria população, que não fazem nenhuma questão de tê-los à porta. Embora sabido por todos a importância que cada um deles
representam no contexto geral do exercício e do ato de fiscalizar, e que permite o sono tranquilo de todos, pois alguém cuida e zela pela coisa pública. Faço lembrar também o exercício e a suma importância das audiências públicas como ferramentas de uma política transparente e democrática, e onde a frequência de munícipes é praticamente zero, e tudo acaba sendo decidido e votado por poucos, que irão representar o todo, que não participando, cobra enfaticamente como donos da verdade. Lembro também a prestação de contas do Executivo, que quando chega nessa Casa de Leis, é informado à população a disponibilidade de todos os documentos para serem apreciados, questionados, discutidos e manifestados por um prazo de 60 dias. E somente depois desse prazo será encaminhado às devidas comissões. E para meu espanto, senhores, desde que existe esse trâmite, simplesmente um cidadão fez uso dessa prerrogativa. Tudo isso é lamentável e triste, pois essas atitudes e posturas enfraquecem e empobrecem o meio em que vivemos, gerando um universo propício às políticas públicas oportunistas, que não leva em consideração as necessidades de todo e qualquer cidadão. Aproveito para argumentar como exemplo que quando o cidadão desrespeita o meio ambiente, ele desrespeita o coletivo e, portanto, a cidadania. E o que é a cidadania? É nada mais do que o exercício pleno de nossos direitos, deveres e obrigações. O seu desrespeito individual gera um efeito cascata da perda dos princípios de um povo educado e consciente do espaço que ocupa. Um cidadão educado e consciente do espaço que ocupa não despreza seus resíduos ou seus lixos gerados em espaços públicos e privados, próximos ou de outros bairros. E isso a gente tem visto aí constantemente sendo feito por esses cidadãos, e que depois transferem toda a obrigação para o gestor público, para que ele faça aquilo que ele desrespeitou. Não se pode dar a falsa impressão de limpeza e organização desse espaço em detrimento de agressões ambientais, pois o perigo e o risco retornarão na mesma proporção. Devemos entender também que preservar o meio ambiente não é simplesmente plantar árvores e abandoná-las aos desígnios do acaso. Preservar é, antes de tudo, senhores, conservar, cuidar, zelar, para que o próprio meio ambiente, deixado à sua própria sorte, não se degrade, ou seja, não se destrua. E aqui eu gostaria de falar da experiência que estou tendo com o trabalho que está sendo feito pelo Executivo na Mão Fria e no bairro Jardim da Fonte. Exemplo belíssimo de moradores que não ficou esperando o Executivo, se uniram, se organizaram, pagaram para alguém para fazer uma limpeza de uma área de preservação, e que muitos cidadãos têm usado para desprezar entulhos, para desprezar lixo. Isto não é exemplo de povo educado que cobra do Executivo uma responsabilidade plena de tudo. Ele precisa dar a sua contribuição, e a contribuição que ele tem a dar é fazendo o que lhe cabe como direito, como obrigação, para aí sim ele ter direito de cobrar aquilo que lhe é devido. A Mão Fria é a mesma coisa. Estamos lá tentando fazer a recuperação daquela área que era invadida por animais, e a gente já sabe que foi queimada a área, que árvores nativas foram quebradas, que arrebentaram a cerca para ver o acesso de animais se alimentando daquela água parada, jogando lixo. E nós estamos lá continuamente tentando levar para aquela população a consciência de que aquele bairro será um dos mais belos bairros de nossa cidade.
pelos investimentos no futuro que serão feitos naquela área. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Pedimos que cada morador daquele bairro nos ajude a preservar, a zelar, a cuidar, a fazer a manutenção daquela área. E aí eu pergunto, senhores, a quem cabe a fiscalização dos atos de desrespeito de cada indivíduo ou cidadão? Se um indivíduo ou cidadão não cumpre o respeito que lhe cabe, como cobrar o que cabe a outro? Ética e moral, senhores, não se conquista, são bases do exercício constante de valores individuais. Finalizando, torno a reafirmar que a atitude de fiscalizar e praticar a vigilância e a fiscalização é um ato contínuo de toda a sociedade, com todas as ferramentas e meios disponibilizados democraticamente. E nesse contexto, não existe transferência de responsabilidade. Ela cabe em igual proporção e teor a todos. Gostaria de encerrar as minhas palavras, senhor presidente, com uma citação do filósofo Sócrates. Abro aspas para o que ele disse. A verdade, senhores, isso é palavra minha, tá? A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Portanto, senhores, uma verdade compartilhada por todos realiza a transformação do que pretendemos. Esta é a minha fala de hoje. Que não tenhamos a pretensão de ser um Atlas e carregar nas costas todo o poder de fiscalização que nos cabe. Lê do engano. Temos que entender que existe a participação, mínima que seja, de todos, para que realmente a coisa pública seja respeitada como deve ser respeitado, porque ela pertence a todos. Finalizando, senhor presidente, eu quero deixar aqui também os meus parabéns ao nosso eterno líder, Aloysio Vieira. A sua história política, ela fala por si só. Ele está aqui no memorial dos presidentes dessa casa. A sua história não pode ser esquecida. Um homem que, da sua maneira e do seu jeito, sempre lutou por coisas boas para a nossa cidade. E que continuemos assim, a olhar e valorizar o contexto das coisas boas deixadas para a nossa cidade. E as coisas que não estão em acordo, vamos trabalhar democraticamente para que sejamos contaminados pelas boas ações. É onde eu falo, a luz precisa ocupar o lugar da escuridão. Boa noite e obrigado a todos.